eu vou apresentar um trabalho que se chama A Água é uma Máquina do Tempo. E esse é um trabalho que eu já estou desenvolvendo desde 2018. Eu sempre trabalhei com formas textuais no meu trabalho em vídeo, criando narrações, né, que tinham uma forma literária, uma voz literária que já vinha aparecendo. E daí, em 2018, eu participei de uma oficina durante um ano na Casa das Rosas, chamada Clipe, e eu comecei a desenvolver esses textos. No mesmo ano, em 2018, eu fui contemplada com a Bolsa Zoom do Instituto Moreira Salles, exatamente com esse projeto, que eu tinha esses textos e eu não tinha as imagens, ou eu ia produzir as imagens. E aí eu fiquei um tempo pensando que imagens seriam essas, sempre muito, como eu já venho trabalhando com esse tema da minha família, então eu tinha as imagens que, né, da minha avó, da minha mãe, minhas imagens também como criança. E eu acabei no final de 2019 entregando esse projeto da Bolsa Zoom, um livro de artista, que não foi editado, assim, só tem um exemplar, que foi o exemplar que eu entreguei para a Bolsa Zoom. E aí eu continuei trabalhando nesses textos, são fragmentos, não são formas longas. E uma coisa que eu já tinha começado a fazer eram leituras performativas, em que essas próprias narrações que eu já tinha criado, né, dos vídeos, eu já estava experimentando como seria ler esses textos. E eu fiz isso com um trabalho chamado Filha Natural. O Filha Natural é um trabalho assim, também tão grande que ele também envolve uma leitura performativa, onde eu fiz a narração do vídeo ao vivo. O vídeo passava e eu, com umas fichas, narrava ao vivo. E essa foi a base para o que se tornou o vídeo do Filha Natural. E agora eu estou exatamente nesse processo de trabalhar com esses textos e trabalhar com as imagens. E daí, novamente, eu estou fazendo essas leituras e vai ser mais um momento de experimentação dessa leitura ao vivo, a partir de um vídeo. Eu fiz agora em outubro, no final de outubro de 2021, no final de outubro de 2021, eu fiz uma primeira leitura e, como era na Biblioteca Mário de Andrade, eu quis pela primeira vez fazer uma projeção mapeada. E aí a gente mapeou aquela sala redonda que tem na biblioteca e eu não tinha verba para mais de um projetor, então a gente projetou em 4 colunas, deixando aquelas janelas enormes também fazendo parte dessa performance, dessa leitura. E eu achei que ficou muito interessante trabalhar os textos, trabalhar as imagens, mas trabalhar as imagens no espaço. Então, essa apresentação única no Maria Antônia vai ser mais uma pesquisa, ela é mais um processo dentro dessa mistura de texto, né, dessa voz literária, que pode ser, como são fragmentos, e muita gente tem chamado de poesia. Eu acho difícil chamar esses fragmentos de poesia, mas talvez seja uma prosa poética, não sei. Mas ela tem um ritmo, ela tem uma cadência, ela tem um jeito que se expressa naquele momento, né? E é muito interessante trabalhar com isso é uma coisa nova para mim, porque eu não tenho assim, essa experiência de performer. Eu, sei lá, fazia teatro adolescente, assim,
e eu gostava muito de me apresentar ao vivo. Durante a faculdade, né, eu me formei na FRJ e durante todos os anos que eu fui aluna, eu fiz canto coral e também me apresentava, e era um coral que se apresentava muito no Brasil todo. Então eu sempre, e era uma performance em conjunto, né? Canto coral é sempre uma performance em conjunto, e o teatro também que eu fazia adolescente também eram performances em conjunto. E agora eu sinto que com o vídeo eu também estou fazendo uma performance em conjunto, só que é um conjunto que se move, e agora esse conjunto se move no espaço. E talvez seja interessante dizer que esse vídeo, que hoje ele tem 15 minutos, e que eu fui colhendo durante vários outros processos e vários outros trabalhos, é tudo que deu errado. É o dia que eu tentei filmar com drone e não deu certo, daí eu resolvi fazer alguma coisa na Baía de Guanabara. É o dia que eu fui para debaixo da ponte de Rio-Niterói de noite e a câmera deu perda total. É o dia que eu tentei fazer uma projeção no barco e estava balançando muito mar. Então, eu criei estratégias para usar essas imagens que deram errado, com cores sólidas e entendendo essa coisa do videomapping, que eu vejo muito usar em festas. E eu fico pensando, gente, mas não tem graça nenhuma essas coisas aleatórias, sabe? Essas cores. Mas quando eu mesma fui fazer, eu falei assim, então é por isso que se usam essas cores sólidas e realmente tem um impacto, né? Só que como eu tenho imagens em movimento, imagens, né? Eu consigo colocar quase uma velatura em cima dessas imagens, né? Com essas cores muito vibrantes, né? Que eu reconheço que vem desse uso do mapping para coisas, né? Para esses ambientes mais, né, de festa e tal. Mas eu vejo grandes possibilidades de uso, né, de imagens mapeadas, e infelizmente eu não vejo muito, né? Tem um risco envolvido, sempre uma apresentação ao vivo, você nunca sabe o que vai acontecer, mas eu tenho gostado de dar esse passo e me arriscar um pouco, né, nessa espécie de narração ao vivo. É um contato com a literatura mais intenso que eu nunca tinha tido antes, né? Que é você fazer um livro que vai ser para o mercado literário, né? Então, se é possível ter imagens ou não, qual a qualidade dessas imagens, por que os livros no Brasil só tem 2 tamanhos, né? Então você precisa quase esgarçar um pouco para poder entrar numa coisa, e talvez por isso se chama de poesia, uma coisa que talvez nem seja poesia, porque a poesia continua abarcando tudo que não é romance ou prosa, né? A poesia sempre teve um caráter de contestação, um caráter político, um caráter também de leitura ao vivo, né? de leitura, de contestação. Sempre foi um instrumento, desde sempre. Então é interessante também ir trabalhando com essas coisas e ficar nesse espaço do meio, sabe? De uma apresentação que talvez não seja uma performance, não é só uma leitura também. As imagens, elas não estão 16:9. Esse uso também das cores mais como vibração do que uma ficcionalização do cinema, ou de contar uma história, de falar um texto, e que aquilo faça mais sentido, né? Na verdade vai numa outra direção, talvez até um certo atrito entre o que é lido e o que é mostrado.
Então, é um projeto sobre a virada do século XIX para o século XX no Rio de Janeiro. E falo sobre mulheres da minha família que viveram exatamente no centro do Rio de Janeiro, nessa virada, né, nesse pós-abolição bastante turbulento. A gente teve, né, a abolição formal, né, da escravidão, o golpe republicano, e era um momento de muita ebulição ali. E através de uma pesquisa que eu fiz, eu acabei encontrando muitos registros dessa família vivendo, né, bem nessa virada do século XIX para o século XX. Eram mulheres baianas, o que também tem super a ver com a história do Rio de Janeiro, essa história meio mítica, né, das tias baianas. E realmente teve uma migração muito grande, né, da Bahia para o Rio de Janeiro, nesse contexto específico, né, dessa virada. E essas mulheres da minha família também fazem parte desse contexto. E essa ficcionalização, o trabalho é uma ficcionalização em todas essas histórias. Ou seja, eu tenho algumas informações, mas não tenho muitas. Então, uma maneira de lidar é ficcionalizando e criando detalhes e narrativas que vai saber se aconteceram daquele jeito ou não. E para tentar explicar um pouco desse projeto, eu sempre tive muita dificuldade de falar exatamente sobre o que ele era, até o dia que resolvi fazer esse diagrama. E a partir desse diagrama, eu acho que eu consegui explicar um pouco mais. No centro dele diz a minha mãe, e ligado a ela tem a palavra morte, porque o trabalho ele faz uma conexão entre o falecimento da minha mãe em 2011, já tem 10 anos, talvez por isso agora eu consiga falar sobre o que aconteceu, unindo essa história, esse relato, né, sobre essa morte e tentando lidar com isso 10 anos depois, com a vida dessas mulheres, né, ainda no século XIX, no final do século XIX. Então, tem todas essas palavras que são... É o campo semântico do trabalho, e eu acho que com isso eu consigo explicar por que a história da minha mãe tem a ver com um conto específico do Machado de Assis, que chama Pai contra Mãe. E o que isso tem a ver com a Ambrosina, que é minha tataravó, e duas filhas dela, que é a Nicales e a Micaela Iracema, que são duas tias-avós, e que eu também ficcionalizo essas histórias. E como tudo isso se conecta a essa centralidade, né, da minha mãe, e do outro lado, eu acho que fica bastante definido que desse lado é meio século XIX e desse lado é meio século XX. E são temas recorrentes no meu trabalho. E uma questão que é bastante importante e que eu sempre falo sobre isso é o fato, né, de eu ser fruto de um casamento interracial, da minha mãe, né, ser negra e meu pai ser branco, e de todas as ambivalências e contradições e questões em torno disso. Eu também lido com isso, né? Sempre eu com 5 anos, e esse marcador dos 5 anos eu acho que é muito importante para pessoas negras, que é quando a gente vai para a escola e daí que a gente começa a entender várias coisas, né? Ou ser confrontado com várias coisas que eram muito naturalizadas dentro da família, mas talvez para outras famílias não tenha sido tanto. Então tem toda essa narrativa em torno de ser essa criança e tentar entender por que tanto racismo e por que tantas percepções que eu considerava
esquisitas em torno da minha família, porque era uma família que não se discutia, não se falava sobre isso. E agora eu tô, sei lá, 4 décadas depois, tentando falar, mas dentro desse registro literário e também desse registro dessa performance, que obviamente sou eu que estou lendo o texto, então talvez seja sobre mim, mas não é só sobre mim, né? Existe uma voz coletiva também nessa abordagem desse assunto, desses assuntos todos, né, que estão aqui nesse gráfico. É isso.